Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Convido os irmãos a orarmos, a receber o pastor Rafael, que vai dar continuidade à obra de Deus nessa noite. Amantíssimo Deus e Pai de eterna compaixão e misericórdia. Senhor, neste momento, meu Deus querido, eu quero te apresentar cada servo, cada serva tua, Senhor da glória. Ah, meu Deus amado, aqueles que já participaram da primeira parte deste culto nessa noite, meu Deus. Senhor, venha abençoar cada um. Venha guardar, venha livrar, venha proteger. Se tem alguém enfermo nessa noite, que o Senhor venha curar. Se tem alguém, Senhor da glória, que está precisando de uma vitória, meu Deus, que tu venha, Senhor, entregar a vitória, entregar a bênção, entregar a saúde, entregar a porta aberta, Senhor da glória. Ah, Jesus amado, estenda as tuas mãos nessa noite. Abençoa, Senhor da glória, esse povo, meu Deus querido, que faz parte desse ministério Assembleia de Deus, semeando fogo. Abençoa, Senhor da glória, o círculo de oração. Abençoe jovens. Abençoa, Senhor da glória, o conjunto de mulheres, conjunto de varões, conjunto de criança. Oh, meu Deus querido, conjunto de adolescente. Abençoa cada líder. Abençoa, Senhor da glória, meu Deus, cada família. Entre em cada lar nessa noite, Senhor. Se tem alguém, Senhor da glória, que nesta noite está, Senhor, te pedindo uma bênção, que tu venha entregar a bênção, que tu venha entregar a vitória, que tu venha solucionar os problemas. Ah, Senhor da glória, Jesus, entra nos nossos lares, entra nas nossas casas, salva a nossa família, liberta aqueles que estão enfermos, Senhor da glória. O Senhor venha curar, envia o anjo com bálsamo sanador nessa noite, Senhor. Passa uma gota do teu sangue, Jesus, sobre, Senhor da glória, os enfermos, meu Pai. Vai repreendendo todo mal, vai repreendendo a fúria de Satanás. Aleluia. Abençoa, Senhor da glória, o nosso Brasil, a nossa pátria. Abençoa o nosso Pará, Senhor da glória. Estenda as tuas mãos, Senhor, e dá vitória. Abençoa as autoridades, abençoa o governador do nosso Pará, Senhor. Sede com esse homem, meu Deus, dá sabedoria, Senhor, a cada dia, meu Pai. Ah, Senhor da glória. Agora, Senhor, te apresento o pastor Rafael em braço de oração nessa noite. Que tu venha, Senhor da glória, usar o teu filho como tu tens usado, Senhor da glória. E se quiseres usar muito mais, tu vais usar, Senhor. Derrama, Senhor da glória, unção. Derrama o poder, derrama a autoridade. Fala com cada um de nós. Eu que eu te peço e te agradeço. Amém. Ai, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos aqui meditar na palavra do Senhor. Certamente Deus vai falar em vossos corações e vossas vidas. Já foram entoados louvores, oração na primeira parte do culto. Agradeço por cada irmão, por cada irmã, por cada obreiro que participou, que tem participado, que tem nos ajudado. Amém. A missionária Valdomira acabou de orar ao Senhor. E agora nós já vamos meditar na palavra. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, capítulo de número 12. Segundo livro do profeta Samuel. Aleluia, Senhor, glória a Deus. Capítulo de número 12. Amém? Peço a todos que venham abrir suas Bíblias, onde você estiver, dê atenção à palavra do Senhor. Onde você estiver, procure reservar esse momento, tomar muito cuidado para você não tirar a sua atenção da palavra de Deus, que é o mais importante para nossas vidas. Amém? Aleluia, Deus. Vamos meditar na palavra do Senhor? 2 Samuel capítulo 12, versículo 1 em diante. Diz assim: O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: Havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia, dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo o viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre, a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Aleluia. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, e assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eu te ungi
rei sobre Israel, e te livrei das mãos de Saul, dei-te a casa de teu senhor, e as mulheres de teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isso fosse pouco, eu ainda teria acrescentado tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Heteu feristes a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon? Agora, pois, não se apartará jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomaste a mulher de Urias o Heteu para sua mulher. Assim diz o Senhor, eis que da própria casa suscitará o mal sobre ti, e as tuas mulheres sobre a tua vista, e as darei a teu próximo, ao qual se deitará com elas em plena luz deste sol. Porque tu o fizestes em oculto, mas eu farei isso perante todo Israel, perante o Senhor. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi, também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo para que se blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Aleluia. Amém? Senhor, glória a Deus. Oremos a Deus. Senhor, fala em nossos corações, fala em nossas vidas, segundo a tua vontade e para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amados, nós estamos meditando aqui numa palavra em 2 Samuel, no capítulo número 12, onde nós encontramos, fora do Novo Testamento, uma das poucas parábolas registradas na Bíblia. E essa parábola, ela é contada por Natã, o profeta Natã, o profeta que sucedeu ao profeta Samuel. E a Bíblia diz que Deus enviou ele perante o rei. E Deus envia ele, Deus chama ele, coloca ele diante de Davi e ele vai. Porque ele era um homem de Deus. E o homem de Deus, a mulher de Deus, ele obedece ao Senhor. Ele não teme o inimigo, ele não teme as circunstâncias, ele não teme as dificuldades, mas ele faz aquilo que Deus manda. Se Natã fosse outro, ele poderia dizer, Davi já mandou matar Urias, quem sabe não vai mandar me matar também. Mas Natã não fez isso. Natã confiou naquele que o enviou. Aquele que te dá a palavra, que coloca a palavra na tua boca, aquele que te envia, vai e confia nele, porque ele é o teu galardoador, ele é o teu abençoador, é ele que garante a palavra que sai da tua boca, quando a palavra que sai da tua boca vem do coração dele. Aleluia, Jesus. Então Natã foi. E quando Natã chega diante de Davi, Natã conta uma história para Davi, que a Bíblia diz que foi o próprio Deus que deu para ele. O próprio Deus instrui Natã e Natã conta uma história. E nós vamos entender pela analogia que essa história que Natã conta é uma parábola. Similar com tantas parábolas que Jesus contou no Novo Testamento. E Natã começa a contar essa parábola. Você vê que ele não dá nomes. Ele diz um homem pobre, ele diz um homem rico. Ele não diz quem é o visitante, de onde veio o visitante, ele só diz um visitante. Algo geral. Ele vai narrando aquela parábola. E é interessante você notar, quando nós chegamos no capítulo de no versículo de número 7, Natã deixa bem claro para Davi, Davi, essa palavra é contigo. Esse homem que tu quer matar é tu mesmo. Aleluia. Então você vai entender e compreender que desde o início da história, Deus está falando com Davi. Deus está usando a boca de Natã para falar com Davi. Só que Davi só vai perceber isso, entender isso, quando no versículo 7, Natã diz claramente para ele, tu és o homem mau. Tu és o homem que pecou. Tu és o homem que, de acordo com a tua própria concepção, é digno de morte. Antes disso, Davi não tinha notado, Davi não tinha percebido. E será que é diferente hoje em dia? E será que é diferente hoje em dia? Natã, a história que Natã narrava, falava de um homem rico e um homem mau. Aleluia, Senhor. Aleluia. E Davi ouvia a história, mas Davi não entendia que era para ele. Davi entendia que estava falando de alguma outra pessoa. E muitas vezes é assim mesmo. Deus usa a voz do pastor, Deus usa a voz do pregador, Deus usa o profeta. Deus usa às vezes até um irmão, uma irmã numa oração. E usa para falar contigo. Quantas vezes o irmão, a irmã não está orando, pedindo Deus, fortalece aquele crente que não ora mais, fortalece aquele crente que não lê mais a Bíblia, fortalece aquele crente que não tem feito culto no seu lar. Aí você escuta aquilo.
E nem para pensar que muitas vezes aquela pessoa, a qual aquele homem, aquela mulher de Deus está se referindo é você mesmo. Não consegue entender, não consegue compreender. Veja bem, a palavra que Deus falou na boca de Natan falava com Davi desde o versículo 1. Mas Davi não entendeu. Davi não compreendeu. Ele só compreendeu no versículo 7, quando Natan abriu o jogo. Antes disso, o que Davi fez? Davi pegou aquela palavra e começou, eu acho, talvez até imaginar a situação, porque é uma história que flui, uma história interessante, que dá pra gente ir lendo, ouvindo e imaginando como ela ia acontecendo. E talvez o coração de Davi foi se irando contra aquele homem rico. Aleluia, Deus. Porque Natan foi narrando a história. Havia um homem pobre, e esse homem pobre só tinha uma cordeirinha, a cordeirinha que ele tratava bem, que ele alimentava dentro da sua casa, que ele comia do mesmo bocado que ele, que crescia junto com os filhos dele. A cordeirinha a quem ele amava era a única que ele tinha. O homem pobre. E ao mesmo tempo havia um homem rico. E esse homem rico tinha muitas ovelhas, muitas fazendas, muitos bens, muita propriedade. Aleluia. E aí chega um visitante na casa do homem rico. E o homem rico vai até a casa do homem pobre. Pega aquela única cordeirinha e mata ela. Aleluia, Jesus. Eu imagino Davi pensando, mas que injustiça, que absurdo! Glória a Deus. Quem morreu na história? Uma cordeirinha. Amado, entenda bem. Foi injusto, muito injusto. Mas geralmente os destinos dos cordeiros ou das cordeiras na sociedade de Israel era sacrifício, era morte. E era uma cordeirinha, não era uma pessoa. Então veja bem, enquanto Davi carregava na sua costa, no seu ombro, a culpa da morte de um homem, ele se ira, ele se indigna e ele quer matar um outro suposto homem, que ele não percebe que é ele mesmo, porque matou uma cordeirinha. Aleluia, Senhor. Glória. Quer dizer, ele tem facilidade em ver a injustiça, ele tem facilidade em ver o erro do outro. Mas e a injustiça dele? Mas e o erro dele? Se o homem que matou a cordeirinha, o suposto homem que nem existia, era uma analogia a Davi, era um símbolo de Davi, mereceria a morte? E Davi? Que adulterou com Batseba e que mandou matar Urias, culpado de adultério e de homicídio. E Davi? Amado, eu quero que você entenda e compreenda isso. Quero que você entenda e compreenda isso no seu coração. A palavra de Deus, ela sempre fala conosco. Às vezes a gente está assim que nem Davi. Não está entendendo que é com a gente, mas é com a gente. Aleluia. Não está entendendo que é contigo, mas é contigo. Glória a Deus. A palavra, às vezes, ela pode não apontar um erro do momento. Ela pode apontar um erro do passado. Ou ela pode até te preparar para uma situação no futuro. Aleluia. Mas pode ter a certeza que a palavra de Deus sempre vai falar contigo. Se você está hoje vendo essa pregação, ou se talvez você não está vendo ela ao vivo, mas está vendo no futuro, ou ouvindo no futuro, está falando contigo. Está falando contigo. No domingo nós estávamos pregando a palavra de Deus aqui, falando do amor de Cristo, levando o evangelho da verdade, falando que Jesus, ele tem a pá na mão, ele limpa a eira. Olha como é tremendo as coisas. Fizemos o convite ao vivo e nenhuma alma se rendeu ao Senhor. No domingo. Mas ontem, essa mesma pregação foi divulgada em um culto do lar. E uma pessoa aceitou Jesus. Aleluia, E Senhor. me comunicaram que aceitou Jesus e já compõe o quadro de novos convertidos da Igreja Assembleia de Deus Semeando Eita, Fogo. Jesus. Glória a Aleluia, Deus. Jesus. Para a glória do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque ela ouviu a palavra. E mesmo sendo uma palavra gravada, ela entendeu no coração que Deus estava falando com ela. Oh, glória. A palavra de Deus sempre está falando conosco. Se você está acompanhando essa mensagem agora, essa palavra está falando contigo. Glória a Deus. E eu quero meditar mais profundo nessa história de Davi. Aleluia, Senhor. Aqui nós estamos no momento que o Natan joga o pecado na cara de Davi e Davi reconhece a sua falha. Aleluia. Nós estamos nesse momento. Só que como chegou nisso? Como pode o homem que matou o urso e o leão, ou seja, arriscou sua vida para salvar simples animais, ovelhas? Como pode? Esse homem que enfrentou Golias quando ninguém queria enfrentar. Aleluia. Como pode esse homem que poupou a vida de Saul quando poderia ter tirado a vida de Saul e certamente, na lógica daquela época, dificilmente alguém o repreenderia?
Como pode esse homem que foi rei sobre Judá e rei sobre Israel, esse homem que tirou da mão dos jebuseus Jerusalém, que já estava tomada por 500 anos? Como pode esse homem, que é um homem segundo o coração de Deus, ter caído em adultério e ter sido culpado de homicídio, de assassinato? Como pode? E quando nós olhamos, nós percebemos para isso. Davi, o rei. Davi, nós podemos dizer até mesmo o profeta, porque em muitos dos seus salmos ele profetizou acerca de Cristo, a grande maioria. Davi, o homem de Deus, o homem segundo o coração de Deus. Não é fácil pensar e imaginar Davi adulterando e matando. Mas ele fez. Aleluia. E a palavra de Deus ela é tão verdadeira que isso está registrado na Bíblia. Porque a Bíblia é um livro de verdade. A Bíblia ela é um livro de verdade. Glória E Deus a Deus. ele tem compromisso com a verdade. Aleluia, Senhor. Talvez se fosse algum outro livro que quisesse escrever uma história de Davi, uma bibliografia de Davi, como se faz hoje, tantas pessoas, que às vezes são pessoas terríveis. Mas quando se escreve a bibliografia dessa pessoa, parece a pessoa mais amável, mais certa, mais correta do Aleluia, mundo. Glória. Tudo que aconteceu de ruim com a pessoa foi injustiça, vitimismo. Mas a Bíblia não. Ela coloca tudo de bom de Davi, mas coloca o ruim, coloca o negativo. Sabe por quê? Porque Deus não nos esconde a verdade. Oh, glória. E muitas vezes é com exemplos errados e negativos que nós vamos olhar, analisar, aprender para não fazer igual. Aleluia, Jesus. Para não fazer igual. Trabalhe sempre com a verdade. Deus trabalha com a verdade com você, então trabalhe com a verdade com Deus. Aleluia. O que você quer dizer com isso, pastor? O que eu quero dizer, amado, é que é bom que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus de oração. É bom que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus que medita na palavra, que esteja fazendo culto no seu lar. É bom que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, Aleluia. que jejua, que desce pela madrugada. É bom. Mas se por acaso você não faz nada disso, não precisa você fingir diante da igreja ou diante de Deus que você faz. Abra o seu coração para Deus. Coloque as suas dificuldades, coloque as suas fraquezas, até mesmo coloque as suas vergonhas diante de Deus. Aleluia. Porque Deus trabalha com verdade. Oh, glória. E Ele quer verdade na nossa vida. Se tem algo a ser mudado, Ele quer que a gente escancare diante dele para Ele mudar, para Ele transformar, para Ele Glória fazer a diferente. Deus, aleluia. Preste atenção, muita atenção, em como foi que Davi se envolveu nessa situação toda. Preste atenção. Início do capítulo 11 diz assim: e chegou o tempo em que os reis iriam para a guerra. O capítulo começa assim: chegou o tempo que os reis iriam para a guerra. E o primeiro versículo já diz assim: e Davi enviou Joabe, que era o general, e os seus homens. Porém, ele ficou no palácio de Jerusalém. Aleluia. O versículo já é construído para demonstrar que, no momento em que Davi, como rei, deveria assumir a responsabilidade de ir para a guerra, ele não assumiu, ele não foi. Veja só, começou com algo pequeno. Com algo que não sei nem se dá para qualificar como pecado. Será que é pecado Davi não ter ido para a guerra? Foi algo pequeno. Foi uma responsabilidade de Davi, que como rei deveria ir para a guerra, que ele abriu mão, que ele não assumiu. E por ele não assumir essa responsabilidade, o inimigo começa a agir sobre ele. Começa a envolver ele. Aleluia. Ele não vai para a guerra. Aí ele vai descansar na hora da luta. Enquanto os seus soldados estão lutando ou estão indo para a batalha, Davi está descansando. Quem sabe talvez o inimigo colocou no coração de Davi, lançou alguma seta no coração de Davi ou na mente de Davi, dizendo para Davi assim: Davi, não precisa ir para a guerra esse ano. Davi, tu já matou Golias, Davi, tu já matou tanto gigante, Davi, tu já venceu tantas batalhas, Davi, tu já fez o possível e o impossível, Davi. Descansa aí, Davi, deixa essa responsabilidade de lado, entrega essa responsabilidade para outro. Amado, a responsabilidade que Deus te deu é tua. A responsabilidade que Deus colocou na tua mão, assume e faça Oh, direito. glória a Deus. Porque senão aleluia. Deus teria dado a responsabilidade para outro. Não ache de si mesmo que você já fez muito, já orou muito, já pregou muito, já ganhou muita alma. Aleluia. Porque se Deus te colocou para a obra, é porque é para você fazer a obra. Se Deus Aleluia. tivesse olhado do céu, tivesse olhado para a tua vida e dito assim: olha, tá bom, já fez o que tinha que fazer, já ganhou a alma que tinha para ganhar, já pregou o que tinha que pregar,
Já mudei tudo no coração dele que tinha para mudar. Muito possivelmente. Você já teria ido para a glória. Mas se ele te deixou ainda nessa terra aqui junto comigo, é porque tem obra para fazer por meu intermédio. É porque tem obra para fazer pelo teu intermédio. Assuma as suas responsabilidades. Assuma as suas responsabilidades. Entenda. O inimigo não chegou com Davi e disse: ei, Davi, mata Urias. Não foi assim. Não ia dar certo. Então o inimigo vai e cria uma situação. Davi vai, toma uma decisão e deixa de mão a sua responsabilidade. Depois ele descansando na hora que devia estar na batalha. Ele se levanta e vai ali no terraço. E ele olha e há ali uma mulher tomando banho. Davi deveria estar ali no acampamento com os seus soldados, preparando seu discurso para a guerra, animando os soldados, ou até mesmo meditando, ou até mesmo dormindo, esperando um outro dia para a batalha. Mas ele não estava, ele estava no palácio. E ele foi ali, olhou, cobiçou em seu coração. Amado, pecado gera pecado. Se você não frear as coisas, pecado gera pecado. Nós erramos sim, nós falhamos sim. E nós temos que aprender a reconhecer isso, pedir perdão e mudar nossas vidas todos os dias. Aleluia. Que vier algo que é contra a vontade de Deus. Porque o servo do Senhor, ele faz a vontade do Senhor e não a sua própria vontade. Quando você não faz isso, pecado só faz gerar pecado. Então Davi começa a não assumir a responsabilidade de ir para a batalha. Depois ele vai descansar na hora que ele já deveria estar se preparando para a guerra. Depois ele vai olhar ali um lugar onde ele não deveria olhar. Quantas vezes as pessoas não perdem sua comunhão com Deus ou não enfraquecem sua comunhão com Deus porque olham coisas que não devem olhar? Porque observam coisas que não devem observar, já sabendo que não deve. Davi cobiçou. Pecou, pastor, pecou. O que ele deveria fazer? Pedir perdão para Deus. Reconhecer sua falha, quem sabe no outro dia montar no seu cavalo e ir para a guerra. Mas não foi isso que ele fez, não. Ele mandou saber quem era a mulher, a Batseba, a esposa de Urias. Aleluia. E ele se deitou com ela, ele adulterou. E depois que ele adultera, ela engravida. E depois que ela engravida e avisa Davi, Davi manda chamar os soldados do campo de batalha. Daí você já percebe, pelo menos dias ou semanas no decorrer dessa história. No mínimo, para ela poder ter tempo de saber que tinha engravidado. E Urias volta. E Davi tenta armar uma situação para que Urias se deite com a sua mulher, para que quando ela suja a sua barriga, quando pareça a gravidez dela para os outros, entenda-se que o pai era Urias, que era seu marido. Porque ela já estava afastada há muito tempo. Ele já estava afastado há muito tempo dela por causa da guerra. E Urias mostra uma responsabilidade para Davi que Davi nunca teve, que Davi não estava tendo. Dizendo para Davi: não vou fazer isso porque os meus amigos estão na guerra, os meus companheiros estão na batalha, eu não posso deitar e me alegrar com a minha mulher, enquanto meus amigos, enquanto os meus companheiros estão correndo risco de morte. Olha aí o amor ao próximo, olha aí a consideração pelo próximo. No fim da história, Urias acaba morto. Davi acaba armando uma situação para que Urias morra. Há muito desdobramento aí nessa história, mas eu vou parar por aqui. Porque eu quero chamar a atenção para você o seguinte: quando a gente não assume as nossas responsabilidades, nós damos brecha para o inimigo. E quando nós damos brecha para o inimigo, muito na nossa vida pode ser destruído, pode ser aniquilado. Pela nossa própria falta de vigilância. Foi isso que aconteceu com Davi. E é isso que muitas vezes acontece em muitos lares, em muitas casas, em muitas famílias. É isso que muitas vezes acontece. Porque muitas vezes, na hora do marido estar ali com a esposa, está ali perguntando como ela se sente, o que ela quer, está ali apoiando na dificuldade, ele está fazendo outra coisa, qualquer coisa. Está intertido na internet, está intertido em jogos, está intertido em atitudes, em ações que não acrescentam nada para o seu lar, para a sua família. Glória a Deus. Abrem mão da sua responsabilidade em favor de entretenimentos. Gastam os seus recursos com aquilo que não é pão, com aquilo que não é necessário. E deixam de fazer aquilo que é necessário. Deixam de fazer aquilo que é necessário. Assuma a responsabilidade.
Assuma todas as suas responsabilidades. Não deixe que distrações se tornem atrações na sua vida. Amém. Glória a Deus. Não pense aqui que eu estou sendo rígido, rigoroso e dizendo para você, olha, não olhe mais no seu WhatsApp, não acesse mais seu Facebook. Não pode ter aplicativos no seu celular para você não ficar no seu celular. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é, assuma a sua responsabilidade. Aleluia. Não deixe que distrações se tornem atrações principais na sua vida. Verdade. Deus. Porque muitas vezes é isso que causa muitos problemas em lares e em famílias. É que aquilo que deveria ser distração se torna uma atração principal na vida de alguém. Como, por exemplo, alguém pode chegar e me perguntar, como já aconteceu em algum ensinamento com novos convertidos. Perguntar assim, pastor, é pecado eu assistir uma novela? Eu falei, não. Novela é uma distração. Portanto, que ela não se torne a atração principal na sua vida. Aí pastor, assistir uma novela? Não, tá bom então. Aí assiste a novela das 2, das 3, das 4, das 5, das 6, das 7, das 8, das 9, até meia-noite, ainda mais hoje em dia que tem aí YouTube, e tem Netflix, e tem acesso em todo quanto é lugar. Aí não cuida do marido, não cuida do filho, não lê a Bíblia, não ora, não vai para a igreja. Aí pronto, aí já está errado. Distração, amado. Você pode ter distração? Claro que você pode. O cargo, as coisas pesadas da vida, o cansaço. Assuma a sua responsabilidade. Você assume muito sua responsabilidade, causa tensão, causa estresse. Então, é normal, é natural que você tire um momento do seu dia, Aleluia. em alguns dias, para se distrair com um filme, com algo que não necessariamente ali é a sua razão de responsabilidade principal, mas é distração. Aleluia. Não pode tomar conta do teu dia todo, da tua semana toda, da tua madrugada toda, da tua manhã toda, da tua tarde toda. Não pode fazer com que você largue as suas responsabilidades de mão por causa da distração. Senão não é mais distração, é a atração principal. Aleluia, Deus. Deus tem colocado homens e mulheres dentro das suas casas hoje muito mais do que antigamente. Com essa pandemia, com essa situação toda que está acontecendo aí, as autoridades estão dizendo, fique em casa. Tem gente que não aguenta. Não aguenta. Mas sabe por quê? É porque às vezes a pessoa não tem uma boa relação dentro da sua própria casa, dentro da sua própria família. Tem pessoas que têm uma relação muito boa e estão dando glória a Deus porque têm podido estar mais tempo com a sua casa, com a sua família, com seus parentes. Pessoas que antes reclamavam porque às vezes viviam viajando, não podiam estar na sua casa, o trabalho começava às 8 da manhã e terminava às 8 da noite. E agora estão em casa. E estão glorificando a Deus. Aleluia. Mas tem aquelas pessoas que viviam fugindo de dentro de casa. Viviam arranjando coisa para fazer porque não enfrentavam os seus problemas. Oh, e esses daí estão na prova. Deus está colocando eles cara a cara com o seu problema para ele poder enfrentar, para ele poder se colocar diante de Deus para resolver. Eu creio, amado. Eu creio sim que em tudo isso que está acontecendo há um grande propósito de Deus. Deus quer edificar a tua casa como uma casa de adoração a Ele. Que a tua casa também seja a casa do Senhor, como uma igreja, como um templo, como um lugar de respeito. Porque tem muita gente que é assim. Dentro do templo, ele é uma coisa. Dentro da sua casa, ele é outra coisa. Por quê? Porque ele não trata a sua casa como um lugar santo para Deus. Aleluia, Jesus. Comece a tratar a sua casa como um lugar santo para Deus. Você adora da sua casa, então a sua casa é um lugar santo para Deus. E seja um homem ou uma mulher de Deus na sua casa. Para a glória do Senhor Jesus. E para você não cair nas redes do maligno, nas malhas, nas artimanhas de Satanás, que podem fazer com que você perca a família, perca o casamento, peque, faça coisas absurdas, como Davi fez. Não esqueça, assuma as suas responsabilidades. Dê prioridade para aquilo que é sua responsabilidade. Se Deus te deu, se Deus te entregou, faça a segunda vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Glória Amém? a Deus. Deus abençoe a cada um de vocês. Eu quero aqui encerrar essa pregação dizendo àqueles que estão nos acompanhando ou que futuramente vão ver ou vão ouvir essa pregação que Deus, Ele está te chamando
para entregar a vida para Ele. Oh, glória a Que Deus. Deus, Ele quer salvar a tua alma. Talvez você se afastou do caminho do Senhor. Deus tinha te dado uma responsabilidade, às vezes no louvor, às vezes na pregação, às vezes no evangelismo. E você largou tudo e se afastou de Deus. Oh, glória a Deus. Mas eu quero dizer para você que Deus te chama para reassumir a sua responsabilidade diante Glória a dele. Deus. Porque Ele te escolheu, porque Ele te separou e porque Ele tem obra na tua vida. Então, se você ainda não aceitou Jesus e quer aceitar Jesus, aceite Jesus. Entregue sua vida para Ele. Se você se afastou do caminho do Senhor, volte para Ele. Às vezes é por isso que muitas pessoas passam por situações complicadas, difíceis. É Deus alertando, é Deus chamando. É Deus dizendo, filho, precisa de mim, estou aqui. Mas tem pessoas que não conseguem entender, que não conseguem ver, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós louvamos, nós adoramos ao Senhor. Aleluia. Se você quer tomar essa decisão, tome essa decisão agora. Aleluia. Vejo que tem muitas pessoas já pedindo oração. Nós vamos orar, amados, por cada uma dessas pessoas que está pedindo a oração. A missionária Gelma aí vai estar falando os nomes das pessoas que estão pedindo oração e nós vamos orar em seguida. Amém? Deus abençoe a todos. Eu sei que muitos colocaram aqui, eu posso ver, mas falando a gente fica um pouco perdido no que está sendo escrito. Amém. A missionária Raoni pede oração pela mãe dela que está completando mais um ano de vida hoje. Oração, a irmã Euclides pede pela irmã Beth Avelar, que está hospitalizada no Saúde da Mulher. Amém. Irmão Michel pede oração pela vida dele e pela sua família. Amém. A irmã Jéssica Costa pede oração pela família. Amém. Eu peço oração pela Sheila Mendes e Jaqueline Jacob e pela Marlene Silva. Amém. Pelo filho da irmã Nira, o Thiago. Pelo filho da irmã Nira e o irmão Tiago. Amém. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, Deus querido, eu te apresento, meu Pai, cada uma dessas pessoas, Deus, que a missionária Joelma acabou de citar aqui, Senhor. Pessoas, vida, famílias, homens e mulheres, meu Pai, que estão, Senhor, querendo a Tua bênção, a Tua graça, meu Pai. Há entre esses, meu Deus, aqueles que estão te dando graças e te agradecendo, Senhor. Nós agradecemos também por eles, como a irmã Glaucia, meu Deus, está completando mais um ano de vida, Deus. Ó, Senhor amado e querido, há entre esses, meu Deus, muitos que estão enfermos, Pai, que estão doentes, Deus, que estão, meu Pai, passando por dificuldades, Senhor, muitos às vezes até pelo vale da sombra da morte, mas eu te peço, Jesus, que o Senhor venha ser cura, Jeová Rafá, Deus que cura, venha curar, Senhor, essa família, venha curar este homem, venha curar esta mulher, para a glória do teu santo nome, Jesus, venha estancar a hemorragia, Pai, venha lançar por terra os problemas respiratórios, Senhor, para a glória do teu santo nome, Pai. Eu oro, meu Pai, pelas famílias, Jesus. Eu oro, meu Pai, pelas famílias, Pai. Pelas famílias desses que estão pedindo oração. A irmã Jéssica, a Diaconisa Luísa, Pai. Pelas famílias, meu Deus, de todos os irmãos, todas as irmãs da Igreja Assembleia de Deus Semeando Fogo, meu Deus, em cada um dos nossos templos, Jesus. Eu creio, meu Pai, que muito em breve, para a glória do teu nome, nós vamos estar reunidos, meu Deus, no templo, novamente te adorando, te buscando, para a glória do teu santo nome, meu Pai, porque nós somos verdadeiros adoradores, te adoramos em espírito e em verdade, te adoramos de casa, te adoramos aonde quer que estejamos, mas nós gostamos, meu Deus, de estar junto com os nossos irmãos, de estar junto com as nossas irmãs na tua casa, Deus. Então eu te peço, Jesus, concede-nos essa graça para a glória do teu santo nome. Sim, Deus, Jesus. aleluia. Aleluia, Deus. Minha posse. Aleluia, Deus abençoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. E nós vamos aqui já encerrar esse culto. Se ainda chegar a pedir de oração posteriormente, nós ainda apresentamos você ainda hoje em oração, porque nós temos orado todos os dias, buscado ao Senhor todos os dias, e Deus vai nos dar vitória. Amém? Ore a Deus, repreenda o mal. A igreja tem orado, a igreja tem repreendido, e Deus, ele tem dado resposta.
Amém? Só quem acompanha as notícias, só quem vê as previsões humanas é que consegue entender e saber que Deus tem nos dado resposta. Por quê? Porque o homem, porque a mulher, porque a estatística, porque a ciência projeta uma coisa terrível, mas Deus vai lá, coloca a mão e não deixa acontecer. Amém? E assim tem sido no nosso Brasil, e assim tem sido no nosso estado, para a glória do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Domingo, às 9 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto para a glória do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus amado e querido, muito obrigado por esse momento de oração, por esse momento de palavra, pela palavra que o Senhor falou em nossos corações, em nossas vidas. Fala a cada dia e cada vez mais em nome de Jesus, Pai, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Não sei se eu anunciei aos irmãos, a irmã que aceitou Jesus ontem, a irmã Dulcileia. Amém? Olha só como Deus é grande e tremendo. Dulcideia. Amém? Olha só como Deus é grande e tremendo. Nós já temos agora no nosso ministério ali no Sevilha 5 gerações de uma mesma família dentro da igreja. Amém? Tem a diaconisa Benedita, que estava ali desde que a gente chegou, para a glória do Senhor Jesus. Aí a irmã está lá conosco. Tem agora a irmã Dulcideia, que aceitou Jesus ontem, é filha da diaconisa Benedita. Aí a irmã Karen é filha da irmã Dulcideia. Aí nós temos a irmã Bia com a irmã Carol, que são filha da irmã Karen. E já tem a bebezinha ali, que eu esqueci o nome, que é filha da irmã Bia. Olha só como Deus é tremendo. Olha só como Deus é fiel. Amém? Ore pela sua casa, ore pela sua família. Amém? Que Deus, Ele vai salvar. Que Deus, Ele vai agir. Vamos dar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja sobre toda a igreja, e a mesma diga amém. Deus abençoe a todos.